Na semana passada, nós vimos os atentados contra a vida do corpo, que são graves, que é uma parte que abrange o quinto mandamento: não matarás nem causarás nenhum dano a ti próprio nem ao próximo. Mas há uma outra dimensão do quinto mandamento que nós normalmente não pensamos, e é tão grave como os atentados contra a vida do corpo, que são os atentados contra a vida da alma, ou contra a vida divina que está em nós, e que não são menos graves. E, em primeiro lugar, nós vamos refletir um pouco sobre dois pecados que matam a vida da alma, que é o ódio e a discórdia. A discórdia são as arengas. As arengas. E uma das primeiras consequências das arengas, ou melhor, uma consequência extrema das arengas é o suicídio. E aqueles que se suicidam, se matam, é porque estas pessoas já foram mortas no seu coração, na sua alma. Porque as pessoas estão mortas pela frieza, pela indiferença do meio ambiente, e as pessoas que normalmente sofrem estes ataques morais contra a sua pessoa, as pessoas tendem-se a fechar. Fecham-se como uma autodefesa. Mas o fechar-se é uma grande arma do inimigo, porque a pessoa, estando fechada, fecha-se ao mal e fecha-se ao bem. E tornam-se muito mais sensíveis. E as pessoas caem nesta situação porque estão mortas, por vezes, no seu bom nome. Pessoas que são caluniadas, acusadas injustamente, pessoas que são mortas na sua honra, muitas vezes por calúnias, muitas vezes por críticas destrutivas. A crítica nunca dá bom resultado. Nunca. Seja uma crítica leve ou pesada, sempre é um veneno. E vocês sabem, uma pessoa que critica a outra, que não está presente, é sempre uma crítica negativa. O veneno que a pessoa tem no seu coração passa para a pessoa que ouve. E já são duas pessoas envenenadas que olham com maus olhos para aquela terceira pessoa que não está presente. E normalmente, quando há uma arenga, normalmente aquela pessoa que não está, portanto, na verdade, essa pessoa sempre faz campanha para criar adeptos para a sua posição contra o outro. E por isso nós vemos que este ambiente vai minando a alma do outro. E vemos, não é fácil ser-se vítima das más línguas, não é fácil ser-se vítima dos juízes temerários, dos maus juízos,
das condenações, e se a pessoa está fechada em si própria, realmente está cada vez mais vulnerável. E por isto, estas coisas, portanto, as más impressões, os maus juízos, as críticas, as condenações, as calúnias, tudo isto é degraus de uma escada que leva ao ódio, e o ódio é uma parte do fogo do inferno, porque o ódio gela a pessoa que o sente e a pessoa fica completamente, não há possibilidade de reatar a relação quando o ódio existe. Portanto, a pessoa fica completamente gelada para a outra pessoa e todo o mal que acontece ao outro, a pessoa está indiferente pelo ódio. E vemos que quem realmente está nesta situação de ser vítima desta engrenagem diabólica, que ela vai afundando, 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 e chega a um ponto que não tem mais sentido, não vê, tudo está tão negro, tão negro, tão negro, que a pessoa não vê mais sentido na sua vida, e a única saída, a única escapatória desta situação é matar-se. E é aí que realmente o demónio quer levar a pessoa a esta grande tentação contra a esperança. É uma grande falta de confiança na providência divina, e também é uma grande falta de entrega nas mãos de Deus, porque a pessoa só vê aquilo que está sofrendo, e é um sofrimento real. Não podemos pensar que é uma coisa da cabeça do outro, não é? Não é? E há doenças que acompanham este declínio do suicídio, como é o problema da depressão. A depressão leva ao suicídio, não necessariamente, mas pode levar, e normalmente a depressão traz consigo a ansiedade, traz consigo a angústia, que são sofrimentos da alma. A angústia e a ansiedade, tudo isto, não há radiografias, não há máquinas que tiram uma radiografia à alma que sofre a ansiedade, e muitas vezes as pessoas que estão nesta situação não são compreendidas pelas pessoas que estão à sua volta. Então torna-se muito mais difícil a ajuda desta pessoa. Mas é importante termos a consciência que perante o sofrimento, principalmente um sofrimento injusto, como são as calúnias, como são, portanto, as discórdias que levam às arengas, que levam às rixas, que levam aos desaforos, desacatos, vinganças, etc. Tudo isso realmente são tempos de provação muito grandes. E então vemos, perante o sofrimento, principalmente se o sofrimento é injusto, só muita oração e agarrarmos muito a Deus e pedir ajuda. Porque o se fechar em si próprio, entra-se num círculo ascendente, não, o ciclo descendente, que vamos descendo cada vez mais, até chegar ao fundo do poço. E realmente só muita oração, agarrarmos à providência de Deus, entregarmos nas mãos de Deus: Senhor, tu que vês tudo, tu sabes, tu conheces o meu coração, e deixar que Deus faça justiça. Não se deve fazer justiça pelas próprias mãos, porque por vezes também caímos nesta tentação.
E por isso vemos neste ciclo fechado, que nos leva cada vez mais para baixo. Portanto, há aqui um pecado contra a esperança, há uma falta de confiança na providência de Deus, há uma falta de entrega nas mãos de Deus e, sobretudo, há uma fuga da realidade e uma fuga aos problemas que existem. Portanto, em vez de enfrentar o problema, a pessoa está congelada e pensa que o suicídio é a solução. Mas aqui está uma grande ação diabólica, que é necessário abrir os olhos e desmascarar o inimigo. Desmascarar, é muito importante desmascarar. E a pessoa sozinha por vezes não consegue, principalmente se a pessoa está fechada. Está fechada à verdadeira ajuda. O que também acontece, que por vezes vai-se procurar ajuda onde não deve. Por exemplo, nestas situações, muitas vezes recorre-se a práticas de superstição ou recorre-se a pessoas que não se deve recorrer. Portanto, o suicídio realmente é sempre uma consequência do desaparecimento do amor do próximo. Portanto, o suicídio é sempre um fruto do ódio. E São João diz, aquele que odeia o seu irmão é homicida. Em outras palavras, vocês sabem o que quer dizer homicida? Quer dizer assassino. Por quê? Porque o ódio gera em torno de si este clima gelado. Gela toda a capacidade de amar. Gela toda a capacidade de se relacionar. E este gelo interior vai matando lentamente a nobreza da alma, isolando-a do calor do amor que podia receber, dando amor. Portanto, as grandes inimizades e os grandes ódios nunca aparecem de um momento para o outro. Sempre são gerados por pequeninas discórdias, por pequeninas coisas. Olhem a leitura, a primeira leitura da missa de ontem, que depois de David ter morto Golias, saíram ao seu encontro mulheres de todas as cidades de Judá, com tamborins, e cantavam e dançavam, e saíram ao encontro de Saul, porque Saul é que era o rei, e cantavam. Saul matou 1000 e David matou 10.000. E só por causa desta cantiga, Saul começou a ver David com maus olhos. E nas próximas semanas vamos ver quantas vezes Saul tentou matar David. Portanto, vemos como uma pequenina coisa, talvez as mulheres nem sequer pensaram o que estavam a dizer, mas como aquilo deu mau fruto. E se é que esta má impressão não é combatida logo no princípio, como realmente ela vai minando a alma e a pessoa vai ficando azeda contra o outro. E por vezes a pessoa não fez nada. Como David. E vemos que a pessoa, em vez de combater essa má impressão, esse mau sentimento, alimenta-o. Alimenta com murmurações interiores. Alimentam com este murmúrio interior
e realmente vai envenenando a alma, e vemos que isto cresce. Porque o que esta má impressão gera juízos temerários, e a nossa mente, que está infernizada, exterioriza. Como Saúl começou logo a querer mal a David, a ponto de o querer matar. Portanto, estas más impressões, estas coisinhas que afetam a nossa alma, que envenenam a nossa alma, devem ser combatidas com oração. Rezar por aquela pessoa, pedindo logo imediatamente: Senhor, arranca do meu coração esta má impressão, ver isto que me caiu mal, Senhor, mas há problemas maiores na vida do que isto. Isto não é nada. E rezar por aquela pessoa e fazer actos de amor. E vemos se esta má impressão foi até aos atos, quer dizer, respondermos mal àquela pessoa, aquela pessoa pede-nos uma coisa e a gente já fala com maus modos, a pessoa fica a saber, porque pode ser que esteja mal disposta, mas a outra pessoa sabe o que é que está sentindo. Então é muito importante estas represálias, estas atitudes que são faltas de caridade que temos para com o outro, e o outro nem sequer sabe porquê, por vezes. É importante nós combatermos isto com oração, com a confissão, e se por acaso tivermos faltas de caridade devido a isto, é importante um pedido de perdão. Se a gente faz aqui uma reconciliação, nós cortamos as pernas ao inimigo. É muito importante. E o Evangelho é muito claro quando fala nisto. Se apresentas a tua oferta diante do altar e aí te lembras que o teu irmão tem qualquer coisa contra ti, deixa e reconcilia-te. Portanto, é muito importante vencer logo no princípio todas estas faltas de amor, todas estas faltas de caridade que estão cá dentro, antes que elas comecem a exteriorizar-se, porque quando elas se exteriorizam, são sempre mal criadas. E São João diz, se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. E por isso é importante no nosso exame de consciência fazermos estas perguntas. Será que alguém tem alguma ofensa minha? É importante isto. Será que eu fiz alguma coisa ou disse alguma coisa que ofendi alguém? Outro ponto, será que eu estou meio indiferente com alguém, mal relacionado? Será que eu tenho relações cortadas com alguém? Outra, será que com as minhas críticas eu semeei a discórdia e a desunião? Será que eu procurei colocar a paz entre as pessoas que estão desavindas? E também podemos fazer outra coisa. Será que quando eu ouvi alguém a dizer mal de outra pessoa que não estava presente, eu aceitei ouvir? Porque
se a gente está a ouvir alguém falar mal de outra pessoa que não está ali presente para se defender, isto é sinal que aqui está veneno. E se está veneno, esse veneno passa para mim também. Portanto, tudo isto é pecados contra o quinto mandamento. Porquê? Porque matam a alma da outra pessoa. E podemos realmente ajudar a alguém que vá para o fundo do poço. Às vezes, basta só uma pedrinha para a pessoa acabar de cair. Por isso, tenham muito cuidado contra estas faltas em vós e nos outros. Por exemplo, eu vou-vos dar uma situação, porque os mandamentos, principalmente a partir do quarto mandamento, é muito importante estarmos com uma consciência muito bem formada, porque as situações que se apresentam, nós precisamos de um grande discernimento. E o discernimento vem-nos pelo conhecimento do bem e do mal. E não somos nós que dizemos o que é o bem e o que é o mal, é Deus, pelos seus mandamentos. E por isso temos que ter conhecimento o que é que o mandamento manda e o que é que o mandamento proíbe. E por isso é muito importante nós estarmos atentos. Há situações em que realmente há circunstâncias que nos impedem de ter amizade com determinadas pessoas. As pessoas têm um temperamento difícil, as pessoas são complicadas, ou as pessoas têm problemas que não se deixam amar, tem pessoas que têm um coração de ouro, mas devido ao seu temperamento há uma cerca de espinhos que envolvem aquele coração, e quem se aproxima sai sempre ferido. Portanto, há muitas circunstâncias que nos impedem de ter uma relação sadia com determinadas pessoas. Se é este o caso de pessoas que realmente nós vemos em consciência, eu não posso realmente relacionar-me com aquela pessoa. O que é que nós temos a obrigação de fazer? Primeiro, pela caridade, pelo amor, nunca falar mal daquela pessoa. Nunca. Se eu não tenho bem para falar daquela pessoa, não digo nem bem nem mal, calmo. Não aceitar que ninguém venha me falar mal daquela pessoa, mesmo que seja verdade. Este silêncio de caridade vai defender a nossa alma. E a segunda coisa, todos os dias rezar por aquelas pessoas. O silêncio por amor e a oração vai defender a nossa alma e vai ajudar aquela outra pessoa. Não só a ter a graça de se corrigir os seus pontos mais débeis, como também pode ter a graça de uma conversão, de uma mudança de vida. Por isso, vocês vejam, em todas as circunstâncias, sempre o amor pelas pessoas que a gente gosta menos, o amor por aquelas pessoas que não gostam de nós, sempre tem que triunfar. Portanto, não é preciso nós sentirmos ou andar aos beijos com aquela pessoa. O mais importante é o nosso coração estar em paz e estarmos na disposição de acolher se aquela pessoa vem falar connosco. Porque pode acontecer pessoas que estão
relações cortadas connosco anos e anos e anos, e depois, sem nós sabermos, ou sem darmos conta, essa pessoa vem ter connosco e pede perdão. E aí é muito importante de nós olharmos para dentro, e ao dar o nosso perdão, a gente sente que não tem nada no nosso coração. E damos o perdão com todo o carinho. Porquê? Porque o nosso coração não tem nada de mal contra aquela pessoa. Pode ser que a gente ainda se lembre de alguns problemas que se passaram, mas nada está no nosso coração a envenenar ou infernizar. Estamos em paz e damos paz àquela pessoa. E Deus pode fazer isto na nossa vida. Mas isto é fruto de um trabalho espiritual que nós temos que fazer na nossa alma. É fruto do silêncio por caridade, de nunca falarmos mal daquela pessoa, mesmo que tenhamos razão disso, nem falar, nem ouvir. E todos os dias rezar por aquela pessoa. Por aquela pessoa ou outras pessoas, não importa. Mas é importante termos esta defesa da graça de Deus contra tudo o que seja discórdia que leva ao ódio. E o ódio mata. Isto é um pecado contra o quinto mandamento. Se vocês quiserem, vocês leiam de novo a penúltima catequese do quarto bloco. Os anjos diante do nosso destino eterno. É a penúltima catequese do terceiro bloco. Os anjos diante do nosso destino eterno, onde aí eu falo-vos da escada que conduz ao inferno. Que agora toquei novamente, ligeiramente na coisa. Mas nessa catequese eu falo com maior detalhe. Mas tudo isto, todo este processo, são pecados mais leves e mais graves que conduz à morte da alma do nosso próximo. Outro pecado que mata a alma e a graça de Deus é o escândalo. O escândalo é outro pecado que mata sem piedade a vida da alma e até a própria consciência. O escândalo mata os valores nobres da vida. Por exemplo, e vocês vão compreender o que eu vos digo, porque vocês são desse tempo. Quantas vezes, quando a gente era pequeno, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, eram vivos, quantas vezes vendia-se um campo ou uma casa ou fazia-se um negócio só pela palavra de honra de um homem. Portanto, a palavra tinha valor por quê? Porque a verdade brilhava na alma desse homem. Portanto, nós vemos que a verdade, a sinceridade, a honestidade, a honra eram valores. E porquê que isto se perdeu? Porque quantos e quantos davam a sua palavra de honra e não a cumpriam? Eu sei de casos, por exemplo, pessoas que ficaram endividados, vieram do Canadá para pagar as suas dívidas. Isto é honra, honestidade, verdade. E pelas falsidades e mentiras, portanto, desvalorizaram a palavra. Portanto, as pessoas que eram enganadas ficavam escandalizadas
pela mentira, pela desonestidade, pela falsidade. E vemos que a palavra passou a perder o seu valor para valer os papéis. Os papéis, as testemunhas e tudo, e mesmo assim ainda se faz tanta falcatrua. E por isso, hoje, a palavra não vale nada. Mas vemos como o escândalo foi minando este grande valor que o homem tinha da sua palavra. Até nós dizemos, eu dou a minha palavra de honra. E vemos que hoje em dia a juventude nem sequer conhece esta expressão. Por isso, vemos aqui, pelo escândalo da falsidade e da mentira, se perdeu este valor. E como isto, outros aspectos da vida humana. Quantas vezes existe escândalos que decepcionam a pessoa que fica escandalizada, decepciona-se. Há uma parte que morre no seu coração. Realmente a pessoa ficou tão escandalizada na sua alma por aquilo que viu, por aquilo que conheceu, por aquilo que sofreu pelo escândalo, que no seu coração há uma parte que morreu. E por isso vocês tenham cuidado quando ouvem alguém a dizer que há uma parte em mim que morreu, procurem ajudar essa pessoa. Porque isto significa que essa pessoa teve um grande desgosto, teve uma grande decepção e parte do seu interior morreu. A pessoa está gravemente ferida. E também vemos que o escândalo não só mata os valores, como também mata a alma da pessoa e também desacredita as instituições que a pessoa representa. Por exemplo, vocês vejam isto. Hoje os políticos, pelos escândalos que têm havido, pelas desonestidades, pelos roubos, pelas mentiras, pelas falsidades, a gente já chega a uma altura que não sabe a quem há de votar. Porquê? Porque político é quase sinónimo de mentiroso, desonesto, ladrão, etc. E vemos que de vez em quando arrebentam escândalos na administração de políticos. Por isso vocês vejam como o sistema político é desacreditado. Como também podemos ver no sistema judicial, um advogado que, fazendo o seu trabalho, procura dar a volta à lei para defender um culpado. E por isso vemos que o sistema jurídico que os advogados representam é desacreditado. Portanto, o escândalo sempre causa maus resultados. Como também no ambiente religioso, quando vemos escândalos na vida dos sacerdotes, ou das pessoas consagradas, ou das pessoas dedicadas à igreja, isto desacredita a igreja, a instituição como tal. E por isso, por exemplo, quando um padre cai, sempre afasta da igreja e, por vezes, para toda a vida, muitas pessoas. E por isso as consequências do escândalo
são sempre consequências graves. Por isso, Nosso Senhor no Evangelho, em São Mateus capítulo 18, diz: aquele que escandaliza, mais valia de porem uma mó de moinho ao pescoço e lançar essa pessoa ao mar. Porque realmente as consequências do escândalo é sempre uma coisa que mata a vida da alma da outra pessoa. E se curar o corpo de uma pessoa é tão difícil, curar a alma é muito mais difícil. Porque o que realmente mata na alma é a graça santificante, é a presença de Deus. Portanto, escandalizar o próximo é realmente atingi-lo com um mau comportamento. Portanto, a pessoa fica de tal maneira decepcionada que se afasta de Deus, se afasta da igreja. Portanto, o escandaloso torna inútil a ação redentora de Jesus em favor das almas. Aqueles que realmente se afastam da igreja, se afastam de Deus, já por si não têm boa formação, não têm uma fé esclarecida, mais vulneráveis ficam. Portanto, nós vemos que para desacreditar e para destruir as almas, hoje em dia Satanás serve-se muito dos meios de comunicação para mostrar o mal, como por exemplo os escândalos de sacerdotes ou coisa, tudo é divulgado, empolgado, portanto fala-se tanto do que os padres fazem mal, mas nunca se fala do bem que os padres fazem. E vemos que os meios de comunicação, o mal é que faz notícia, não o bem. O bem que se faz não há notícia, é só o mal. E por isso vocês vejam, destruindo a fé, adormece as consciências e destroem os valores morais que regem muitas vezes as famílias. Quantas famílias são destruídas porque um deles matou a alma do outro com atitudes, com palavras, com obras. Neste ponto, uma farrique sabe agir muito bem. E por isso, matar a alma do outro quase torna-se impossível de ressuscitar. Portanto, nós vemos o escândalo mata a família, mata a fidelidade conjugal, mata até o próprio valor da vida. Se nós não vivemos conforme pensamos, acabamos de pensar conforme vivemos. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa que é dependente de um certo pecado, não importa dele qual seja, não vamos agora tocar em um ou outro, é isso, todos os pecados é a mesma coisa. Se nós temos uma fraqueza, por exemplo, a fraqueza da língua, ou fraqueza do olhar sempre as coisas pelo lado negativo, se nós não combatemos isto, nós criamos aqui uma dependência. Hoje em dia, diz, a pessoa é doente. Não é doente, a pessoa tem um vício de comportamento. Porquê? Porque a pessoa não limou este defeito.
E quando a gente não lima um defeito, ele cresce. Ele cresce e torna-se um hábito. Isto é que é um vício, é um hábito mau. E a pessoa chega a uma altura que acaba por convencer-se, isto não é mau, isto é o meu feitio. Como, por exemplo, uma pessoa que tem um hábito de mentir, chega a um ponto que começa a acreditar na sua própria mentira. Portanto, se nós não vivermos conforme acreditamos, acabamos por acreditar conforme vivemos. Distorcemos a fé, distorcemos os mandamentos para justificar o nosso mau comportamento. E vemos que acabamos por afastar o nosso comportamento dos mandamentos e da vontade de Deus. E muitas vezes é mais fácil de viver como se não tivesse fé, como se Deus não existisse, porque Deus não pactua com o nosso pecado. Temos que combater. Estamos aqui não para passar férias, estamos aqui para combater. E por isso é importante estar alerta para que o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas atitudes não tirem ninguém do caminho de Deus. E vocês sabem que aqueles que querem seguir pelo caminho largo estão sempre à procura de pretextos para justificar o seu comportamento. Vocês sabem muito bem que a gente ouve isto. Aqueles que vão à igreja fazem isto, fazem aquilo, fazem aquilo. Claro que só o apostolado é que pode tirar as pessoas deste erro. É um apostolado da oração, da reparação pela conversão dos pecadores. Só pela penitência, é como Jesus diz no Evangelho, esta casta de demónios só se vende pela oração e pelo jejum. Portanto, só podemos tirar estas almas deste caminho através da nossa oração e do sacrifício pela conversão dos pecadores. E depois, claro, Nosso Senhor vai pôr nestas almas pessoas que, num determinado momento, vão ajudá-las, porque Nosso Senhor não quer que os seus filhos se percam. Portanto, vemos que o nosso apostolado, e é isto que é muito importante, deve ser feito em primeiro lugar pelo exemplo, pela oração e pela ação. Por exemplo, contra aquelas pessoas que dizem, aquelas pessoas que vão à igreja e que estão a bater com a mão no peito, aquelas pessoas que estão sempre na missa e não sei o quê. Repare, a gente vai à igreja e nunca a igreja é coroa para os bonzinhos. Não. Nosso Senhor veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, para curar. Ele mesmo disse, eu vim para chamar os pecadores, não os justos. Portanto, a igreja, e vamos à igreja, porque somos pecadores, não porque somos santos. E os sacramentos não é para os justos, é para os pecadores. E é muito importante, no nosso apostolado, sempre apresentar Jesus como nosso modelo. E Jesus, no Evangelho, apresenta-nos o Pai como nosso modelo. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Portanto, Jesus apresenta-nos o Pai como nosso modelo de santidade. Não é o padre, não é ninguém que vai à igreja que é nosso modelo. Portanto, temos que olhar sempre para Jesus, não é para mais ninguém. Por isso, é só este
meio que nós temos para ajudar a curar as almas que estão feridas, que querem justificar o seu caminho fora de Deus, fora dos mandamentos, fora da igreja, com maus exemplos. Claro que temos que ter aqui um grande combate para não sermos motivo de escandalizar ninguém. Portanto, é importante que não tenhamos espiritualmente na nossa alma descanso, no sentido da sede, o zelo pela salvação das almas. Lembrem-se dos pastorinhos de Fátima, principalmente da Jacinta, como ela não perdia meios para a conversão dos pecadores, para salvar almas. E por isso nós não devemos espiritualmente nos perder este zelo, esta sede que Jesus tinha na cruz. Tenho sede da salvação das almas. Tenho ânsia de receber aquele batismo que tenho que receber, o batismo no seu sangue. Por isso é importante que nunca a nossa indiferença seja como vinagre e fel que damos a beber Jesus na sua sede. Isso é a nossa indiferença pela salvação das almas. Não, tínhamos este grande zelo, o zelo de Jesus. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Amém.